Gente, por favor, me ajuda aí, faz Conta cara... até 100 antes de começar. Tá, ó, me ajuda aí, ele vai ligar a filmadora, então se todo mundo fica... Silêncio, por favor, eu vou tentar fazer cara de bonzinho aqui, pra aparecer na filmada. Gente, me ajuda. Tá valendo aí já? Queridos companheiros de jornada terrena, não tô entendendo vocês. Mas, gente, olha, mas que bom que nós estamos aqui. Primeiro, assim, tem gente que fala que eu sou meio maluco, né? Quem não me conhecia já agora tá com certeza que sim. Mas quando a gente vem pra cá, a gente não pode esquecer que a gente, antes de vir, a gente estava pensando, resolvendo na nossa cabeça, né? Colocando aí as nossas intenções em estar aqui presentes nesta noite. Bom, vocês acham que a misericórdia divina, a espiritualidade superior, Jesus não sabia disso? Claro que sabia. E muitos de nós fomos assim, empurrados por eles. Vai sim, vai sim. A hora que a gente falava, será que eu vou no centro? Né? Vocês viram, sabe aquele negócio do anjinho, do diabinho? O anjinho falava assim, que é a espiritualidade superior. Vai sim, o obsessor. Não vai não, não vai não. Dando preguiça na gente, né? Ou seja, Jesus sabia que cada um de nós já estaríamos aqui presentes hoje. E aí, sabe o que acontece? Preparou energias específicas para cada um de nós. O que é energia específica? Significa que cada um de nós que estamos aqui está enfrentando um incômodo diferente. De modo que a energia tem que ser diferente. Um está incomodado porque não tem dinheiro, o outro está incomodado porque a sogra está morando com ele, o outro está incomodado porque está com algum problema físico, o outro está incomodado porque está muito triste. Cada um tem um incômodo diferente. O outro está incomodado porque está cheio de obsessor do lado dele, né? Então, estas energias foram preparadas especificamente. Cabe a cada um de nós, então, nos tranquilizarmos, inclusive com muita tranquilidade e alegria, para a gente estudar Jesus aqui e absorvermos essas energias. Para que quando a gente sair daqui, a gente possa voltar para a nossa casa lá, muito mais tranquilos, muito mais fortalecidos fisicamente e emocionalmente, e aproveitarmos dessa forma. Captarmos essas bênçãos. E é assim que eu desejo que aconteça comigo e com cada um de vocês nessa noite. Combinado? E nós já, né? Falamos que hoje nós vamos falar um tema que é assim, muito legal. Muito legal. Muito legal. Casamento. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu venho aqui na frente abordar qualquer tema, eu procuro assim, me encaixar no tema. Eu procuro ver onde é que eu entro no contexto. Porque não adianta eu vir aqui falar de um tema onde eu não estou me esforçando para fazer isso. Eu disse que eu estou me esforçando. Não disse que eu estou fazendo tudo que eu falo. Porém, eu tenho que me inserir no contexto. E a ideia de todas as pessoas que vêm aqui também, quando a gente ouve alguma coisa, tentar se inserir no contexto e fazer. Tentar, pelo menos. E uma das coisas que me incomodou, sempre me incomodou, é a questão do casamento. Porque as pessoas, no geral, falam bem do casamento? Não. Falam muito mal do casamento. Todo mundo critica demais o casamento. E era uma coisa que me incomodava. E me preocupava, porque eu já estava casado. E agora? Preciso estudar esse negócio. E aí eu parti para estudar o tal do casamento. Para mim. E nós vamos trocar algumas informações a respeito aqui hoje, né? Tanto que as pessoas falam de uma maneira tão pejorativa do casamento que se eu falasse para vocês, nós só vamos contar piadinha de casamento hoje, nós vamos sair daqui hoje. E eu tenho certeza que pelo menos uma todo mundo conhece. Se casamento fosse bom, não precisava de... Ah lá. Né? Se a gente pegar todas as piadas de casamento, não tem uma que elogie o danado do casamento. E as más línguas ainda dizem que num futuro não muito distante, o casamento vai deixar de existir. Não vai precisar ter mais casamento. Aí vai o Edinho atrás disso daí para saber se eu ia ter que largar da minha esposa ou não. Léo, se não vai ter, eu não quero mais também, né? E aí eu fui pesquisar o que é o tal do casamento, tá? Então eu descobri que casamento só existe, aliás, assim, pra gente falar, né, como que as pessoas olham
enxergam o casamento, quando alguém chega e fala que vai casar, o que ele ouve? Ó, eu perguntei assim, o que as pessoas ouvem? Uma pessoa falou assim, parabéns. Eu só não entendi a colocação. Se foi assim, parabéns. Ou se for assim, parabéns, hein? Não entendi se foi. Mas parabéns. Agora, vixe eu ouvi um monte. Porque as pessoas falam, você tá louco? Ai, para com isso. Você vai casar? Não. É melhor você ficar sozinho, ficar livre para sempre. E não, é sempre assim. É todo mundo. Aliás, só tem uma situação que eu acho que é uma coisa boa, mas que quando você comunica, acaba sendo pior do que o casamento. É quando a mulher chega e fala que está grávida. É verdade. A gravidez não é uma bênção? Filho, não é uma maravilha? Sim, quando ela chega e fala, tô grávida, o que ela escuta? Agora você vai ver, você vai dar valor nos teus pais. Aproveita para dormir, viu? E tem mais. Você nunca mais na vida você vai dormir. E pensa o quê? Esse corpinho aí sarado já era estria. Celulite. Se prepara. E tem mais, hein? E aí vem aquelas colocações para dar firmeza no que a pessoa está falando, né? Para sedimentar a informação. Ela fala assim, porque a minha prima engordou 32 quilos quando ela ficou grávida. E você pensa que o neném era grande? Não era. O neném nasceu com 2,3 kg. E aquele resto ficou nela, tá até hoje. Olha o bombardeio que a mulher recebe quando ela comunica uma coisa espetacular. E o casamento é a mesma coisa. Mas aí eu fui lá dar uma pesquisada do casamento. Só tem 2 tipos. Só 2. Vocês sabem quais são ou não? Primeira coisa que a gente pensa é o casamento que tem festa e o que não tem festa. Normalmente aquele que não tem festa é o civil. E o outro é religioso. Só tem esses 2 tipos, casamento civil e casamento religioso, tá? E é que até algumas pessoas falaram aqui, né? Tá, o que é um e o que é outro? Então vamos falar do que é o casamento civil, tá? Bom, a espiritualidade superior, quando ela percebe encarnados aqui, dispostos a colaborar no processo evolutivo, e que isso pode ser qualquer um de nós, a espiritualidade vem e começa a trazer ideias, passar ideias, para que a gente faça alguma coisa diferente, para mudar esse planeta que a gente está habitando. Então a espiritualidade, né, instruiu alguns encarnados de boa vontade aqui a criar o casamento civil, criar leis para que nós possamos assumir perante a sociedade as nossas responsabilidades sobre o outro. Isso é um casamento civil. Tem gente que fala assim, casar no civil é a mesma coisa que montar uma empresa. Isso, é a mesma coisa que montar uma empresa. Casar no civil é como se a gente fosse lá fazer um contrato. É exatamente isso. Você faz um contrato para registrar as suas responsabilidades com o outro na sociedade. Isso é um casamento civil. E aí, a partir do momento que esses encarnados foram, né, instruídos e instituíram o casamento civil, pra gente, acabou o problema. Porque todo mundo ia lá, casava no civil e realmente assumia sua responsabilidade perante o outro, correto? Nós assumimos responsabilidade? Quem quer assumir responsabilidade? Pega 2 pessoas que estão discutindo, pergunta qual que está certa. Né? As 2. Quando você vê alguém discutindo, você nunca acha o errado. Todo mundo é certo. E quando nós discutimos com alguém, se alguém chegar e perguntar alguma coisa, a gente coloca a culpa em quem? No outro. Se alguém nos tomar, a gente fala, não, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, eu não fiz nada. Aí, inclusive, a gente vê as crianças, né? Criança faz arte, você chega pra ela e fala, quem foi? Não fui eu. Se tiver irmão. Agora, quando ela tá sozinha, que não tem em quem jogar a culpa, ela fala, eu não fiz nada. Né? É assim. Então, a gente não gosta de assumir responsabilidade. E aí, as pessoas simplesmente burlavam isso e não iam casar no civil. Para não ter que assumir responsabilidade. Aliás, que tinha uma cidadezinha lá, 2 caras discutindo, brigando, sabe? E não chegavam num acordo. Aí um virou pro outro e falou assim, por que você não vai lá na casa do sábio lá? Diz que tinha um senhorzinho que morava lá, que era muito sabido, sabe? E ajudava as pessoas. Falou, vai lá, converse com ele. Aí eles foram lá na casa do cara. Chegaram lá, bateram palma, os 2 briguentos lá na frente, né? Aí saiu o senhorzinho lá e falou, meu filho, o que foi? Ah, porque nós estamos aqui com um negócio, começar a discutir de novo. Ele falou, calma.
vem você aqui dentro comigo, você espera um pouquinho. Pegou um e levou para dentro. Falou, me conta, o que aconteceu? Aí o cara pegou e contou o que tinha acontecido. Vocês acham que ele assumiu a responsabilidade? Que ele jogou a culpa em quem? No outro. E contou a versão dele. O sábio olhou para ele e falou assim, você está certo. Você tem razão. Pode ir embora, vai em paz, vai com Deus. Aí o cara ficou aliviado, saiu, ele catou o outro, falou, vem aqui, levou para dentro. O que aconteceu? O que vocês acham? Ele colocou a culpa em quem? Assumiu a responsabilidade? Acabou de contar a história dele, o sábio virou e falou, você tem razão. Falou, vai com Deus. E liberou o cara, o outro ficou tudo feliz da vida, foi embora, resolvido o problema, certo? Errado. Adivinha quem estava atrás da porta escutando a conversa? A mulher do sábio. Saiu de lá de trás e falou assim, sábio, porcaria nenhuma que você é. Como é que você pode falar que você sabe das coisas? Se duas pessoas brigaram, uma tem que estar certa, outra tem que estar errado. Você traz um pra dentro, conta a versão deles e fala, você está certo. Aí vai lá, pega o outro tem que estar errado. Você traz ele aqui pra dentro, ele conta a história e você fala, você está certo, vai com Deus. Você não é sábio porcaria nenhuma. Aí ele olhou pra mulher dele e falou assim, você está certo. Agora, nós falamos isso para as pessoas? Nós admitimos, falando, não, você está certo. Quando que a gente fala, você está certo para alguém? Nunca. E no casamento a gente também não quer assumir responsabilidade. Então as pessoas não iam se casar lá no cartório. Gerava um problema. Porque as pessoas que não casavam no cartório, mas que estavam morando junto, a pessoa chegava, por exemplo, e alguém perguntava, você é casado? O que a mulher falava? Ela falava como se ela não tivesse língua. Porque ela falava, você é casado? Você é casada, Ana Maria? Por quê? Se apertasse mesmo, aí ela consertava a língua. Ela falava, eu sou amaziada. Porque quem não casava no civil era amaziado. E interessante que essa amigado, né? Falava amigado, amaziado, né? Falava essas coisas. Aí o que acontece? Soava num sentido pejorativo. Como se a mulher não prestasse. Olha só que absurdo. Mas aí lembrem-se, a espiritualidade está na gente. E veio e instruiu alguns encarnados aqui para que mudasse esse contexto, para inserir a gente na nossa responsabilidade. Sabe o que aconteceu? Eles mudaram a lei. Você não precisa ir lá no cartório mais assinar documento. Basta você viver um tempo com a pessoa, automaticamente você já assume a responsabilidade. E isso mudou de nome até. Como que chama agora? Quem mora junto um tempo, mas não foi lá assinar o contrato. Isso, união estável. E aí, foi bom, porque desenrolou a língua de muitas mulheres. Porque ela chega e fala, você é casado? Fala, tem união estável. Já não tem mais aquele negócio. Porque a união estável já não soa mais naquele sentido pejorativo. Acabou. Olha só o passo à frente que nós demos. E a partir daí, todos os encarnados passaram a assumir as suas responsabilidades perante o outro na sociedade. Certo? Errado. Errado. Como que a gente gosta de descambar? É claro que não é todos, não são todos, né? Mas a gente gosta de descambar. Aí sabe o que o pessoal fez? Começou a namorar, mas não ia morar junto não. Falaram, não vou morar junto não. Que esse negócio aí dá errado. Se a gente for morar junto, morou 2 anos junto, dá união estável. Não pode morar junto não. Então vamos fazer assim, nós vamos namorar, mas cada um na sua casa. Espiritualidade. De olho na gente. Veio aqui, instruiu alguém aí, uns juristas aí, e que eles estenderam essa tal de união estável. Você não precisa morar junto mais com a pessoa. Basta que você tenha vida íntima com a pessoa. Você já tem a união estável. E hoje, graças a Deus, a gente fala de vida íntima com muita naturalidade. Porque se a gente falasse de há 15, 20 anos atrás, não muito tempo atrás não, 15, 20 anos atrás, falado em vida íntima, a gente ligava logo a sexo. Falava, meu Deus, o cara veio falar isso aqui no centro. Vida íntima a gente sabe que não é isso não. É você viver junto com a pessoa, é você criar expectativas, é você ter objetivos, é você pagar contas juntos. Muitas pessoas que vivem assim, estão namorando às vezes, compra apartamento junto, compra terreno junto, compra carro junto, né? E como as más línguas dizem que o casamento civil, ele não serve para quando casa, mas sim para quando descasa, aí entra a tal da união estável. Até essas pessoas que nunca moraram sob o mesmo teto, estão inseridas nessa lei. De modo que hoje, na nossa sociedade,
não tem mais como a gente fugir da nossa responsabilidade. A partir do momento que você colocou alguém para viver do teu lado ali, ó, assume a responsabilidade, porque a justiça nossa, humana, vai fazer isso com você. Você não tem mais como escapar. Não tem mais como chegar e falar, não, nunca morei com essa mulher. Né? Nunca. Não interessa se você morou com ela ou não. O juiz vai entrar, vocês arruma umas testemunhas aí que falam que vocês têm um relacionamento aí. Teve um relacionamento íntimo. Vai lá, chama. Inclusive, resolveu o problema que a gente estava tendo, mas que nós não vamos entrar no mérito nenhum. Mas pessoas de sexo, do mesmo sexo, homossexuais que moravam juntos, também estão inseridos nesse contexto. Também têm responsabilidade um com o outro. E se der qualquer problema, vai lá na justiça. Vai lá, vai ser julgado pela mesma lei. Ou seja, não tem como a gente fugir. Não tem como. Então, isso é o casamento civil. Hoje, a partir do momento que você está se relacionando com outra pessoa, você tem essa assiduidade, você tem esse objetivo, você tem a intimidade, você já tem responsabilidades sobre ela, mesmo sem você assinar qualquer documento. Isso é casamento civil. E a gente precisa saber disso. Mas precisa assumir essa responsabilidade perante o outro, na sociedade. É isso que a gente precisa fazer. E aí qual parte que sobrou? Casamento religioso. O que é um casamento religioso? Eu até então não sabia direito não, sabe? Mas aí eu fui buscar informações lá no Pai dos Burros. Antigamente quem era o pai dos burros? Antigamente, dicionário. E hoje quem é? O Google. Hoje mudou. Antigamente a gente pegava o dicionário, porque tinha umas palavras no livro que a gente não sabia, então ia no dicionário, a gente falava, pai dos burros, né? Hoje não, o pai dos burros é o Google. Tudo que a gente quer saber põe no Google e eu fui lá, né, na internet pesquisar. Muito do que eu encontrei lá a gente já sabe. Que isso daí, lá consta, começou lá na Roma Antiga, o casamento religioso, tá? Que era muito diferente dos dias atuais. Como é que as pessoas casavam lá? As pessoas, quando nasciam, muitas já eram prometidas. Os pais arranjavam o casamento dos filhos. Já determinavam com quem o filho que tinha acabado de nascer ia casar. A filha que tinha acabado de nascer ia casar. Era assim que funcionava lá na antiguidade. Inclusive teve uma novela que passou, chamava Caminho das Índias. Eu sei que vocês não gostam de novela não, ninguém deve ter assistido, né? Mas tinha lá uma novela que chamava Caminho das Índias. E lá tinha, eu lembro de uma das castas lá que chamava os Dalits. A outra eu não lembro o nome. Mas eu lembro que uma moça de uma apaixonou pelo moço da outra. Mas não podia ficar junto nem a pau. Não podia. Eles proibiam. Por quê? Porque o casamento era arranjado. E aí teve uma que eu fiquei bravo, hein? Uma outra novela, aquela eu fiquei bravo. Chamava Chocolate com Pimenta. Hã? Não fala assim, ela falou que é a melhor novela. Eu sou traumatizado com aquela novela. Por quê? Porque tinha um cara, olha só o outro exemplo que eu vou dar, que teve na novela e que a gente sabe que era assim. Ele bebia muito, o cara bebia muito. O que você falou? Eu não assisto novela, não. Eu não sou. Ela falou que eu sou noveleiro, que eu não paro de assistir. Não. Ó, aí, o cara bebia, jogava e ficou devendo dinheiro pro dono do banco, que era um senhor já de idade, um velhinho. E como ele não tinha mais dinheiro para pagar, sabe o que ele fez? Vendeu a filha dele pro cara para casar com ele. Ô gente, pensa no nervoso que eu fiquei. Mas uma mocinha nova, bonitinha, de um tanto. Eu fiquei nervoso porque eu queria casar com ela. E aí lá na novela ela casou com aquele cara lá. Porque o pai vendeu a filha. Então olha só como é que era antigamente, né? As pessoas não tinham muita escolha. Mesmo porque eu penso no risco. Porque assim, ó, que risco? Quando a moça, ela idealiza que ela quer casar. Ela quer casar com quem? Com um príncipe encantado, sem dúvida nenhuma. E o cara, quando o cara resolve assim, que ele imagina na cabeça dele, que ele quer casar com quem? Com a princesa, não tenha dúvida. A menina idealiza um príncipe e o cara, uma princesa. Aí os pais arranjam o casamento. No dia do casamento, eles nunca se viram. Eles não se conhecem. Aí a família do noivo, normalmente, pegava a comitiva, alguns parentes, pais, aquela coisa toda, e vinha para casa da noiva, conhecer a noiva e se casar com a noiva. No mesmo dia.
Gente, olha o risco. Porque a menina está esperando quem? Um príncipe. Quando ela abre a porta, quem está ali na frente dela? Um sapo enorme. Ela podia virar pro pai dela e falar, eu não vou casar com esse cara aí, não. Podia? Podia bater a porta na cara dele? Falar, filho, dá linha, vaza. Que não. Podia? Não podia. Tinha que casar. E o cara estava esperando chegar lá e encontrar uma princesa. Quando abre a porta, quem sai para receber? A Fiona do Xereque. Olha que perigo. Olha o perigo, né? Que se corria. E aí, normalmente, lá na casa da noiva, fazia-se uma festa, lá fazia-se um banquete para receber o pessoal ia, né? Ficava ali e tal, fazia aquela festa, unia os dois e, inclusive, ficou essa ideia, né? Da noiva se apresentar de branco. Então, ela vinha de branco, toda vestidinha de branco, simbolizando pureza, simbolizando simplicidade, e ali ficavam. Só que tem um detalhe. Na nossa sociedade, os religiosos sempre exerceram um papel muito importante e forte na sociedade. Eles tinham um poder muito grande na sociedade, né? Os evangelizadores, os pastores, os bispos, os padres. E numa dessa lá, que foi feito um negócio desse, tinha alguns convidados e tinha um religioso lá no meio. E aí eu não sei se o pai da noiva ou o pai do noivo, que era amigo, pegou e falou, não, faz o seguinte, abençoa esse casal aqui que vai casar. E aí o padre pegou, ou o religioso lá pegou, e simplesmente proferiu algumas palavras e abençoou aquela união. E a notícia espalhou. Não com tanta velocidade, porque não tinha WhatsApp, porque se tivesse, era com 5 minutos, estava todo mundo sabendo, né? Mas a notícia espalhou. E nos casamentos seguintes, o que aconteceu? Todo mundo queria casamento com bênção. Porque se tem um casamento com bênção e o sem bênção, eu quero com bênção. Porque a gente gosta de qualquer coisa, de ganhar qualquer coisa. Falou que é de graça, a gente quer. É verdade. Se a gente sair daqui, todo mundo agora, e ali no meio da rua tiver uma rodinha ali, no meio da rua, a gente sai daqui e olha ali, a gente já fica o quê? Curioso para saber o que está acontecendo ali. Aí alguém destaca de lá e vem pro nosso lado para ir embora. Aí passa do nosso lado e fala, escuta, o que está acontecendo ali? Fala, é uma empresa aí que eles estão fazendo marketing e estão dando umas canetas. O que você faz? Vai lá pegar a tua. Você nem vai escrever com aquela caneta, mas você vai lá pegar a tua, porque é de graça. Eu quero, você vai lá pegar a tua caneta. A gente gosta. Aí, a partir daí, todo mundo que ia se casar queria o casamento com bênçãos. O instituído casamento religioso. Mas isso foi muito bom, porque a partir daí, todos os casamentos que foram feitos foram abençoados e felizes para sempre. Mas por que você... Não foi assim? Mas se está sendo abençoado por Deus, não era para ser feliz? Não era para dar tudo certo? Por que não dá então? Será que existia amor entre ambos? Não sei. Será que existia? Tem que existir? Você fala lá naquela época, será que existia? Entre o casal tem que existir amor, sim, pelo casamento. O que é amor? O amor é gostar um do outro, se amar. Gostar do outro. Responsabilidade com você vive. Ter responsabilidade. Responsabilidade em tudo. Gente, tem alguém aí, faz favor, vai lá na minha casa buscar minha esposa para ela escutar isso. Vai lá, traz ela aqui para ela escutar isso aí, né? Edinho, você sabe quantos anos faz que eu sou casada? Quantos? 57 anos. Graças a Deus. Até hoje, nós assumimos, temos 5 filhos. O Tobias faz mais de 200 anos que está casado. Vocês vão falar, quem que é o Tobias? O Tobias do nosso lar. O Tobias é o do nosso lar. Você vai ficar 200 anos? Ah, não. Não, por que não? Por que eu estou perguntando se você vai ficar 200 anos? Diz que tinha um casal aqui e o marido morreu. Faleceu o marido, desencarnou. Foi lá pro plano espiritual. Passado uns 5 anos, morreu a mulher também. Mulher morreu. Tá lá no plano espiritual, quando ela tá lá no plano espiritual, o que ele encontra? Ele, o marido, abriu os braços e foi correndo pra ele. Amor! Quando chegou perto, ele bateu a mão no peito dela e falou, para aí! Ela falou, amor, sou eu, você não tá me reconhecendo? Ele falou, claro que eu tô. Mas lembra bem que nós falamos, até que a morte nos separe. A promessa foi, até que a morte nos separe. Você vai continuar casado com ele lá? Isso não sei. Tem que continuar. Ó,
Depois dessa palestra de hoje tem que continuar. Porque lá o Tobias continuou casado lá. O Tobias, ixi, foi embora, né? Então é assim. Aí, o que acontece? Não deu certo esse tal do casamento religioso porque as pessoas não foram felizes. O que é que faltou então? Vamos analisar. O que é que faltou? Porque, inclusive, até hoje, as pessoas buscam casamento religioso. Aí, aquele casamento que a gente vai na igreja, né? Que a gente adora quando convida a gente para ir na igreja, porque normalmente tem festa, né? Agora, quando manda o convite, está escrito embaixo assim, os noivos despedem-se na porta da igreja. Falei, não gostei. Não gostei desse negócio, né? Mas vai lá até hoje para buscar o quê? A bênção, né? E, aliás, a gente conhece o casamento da igreja, como é que é, né? E aí, quando você faz um casamento, você convida as pessoas, é um trabalho desgramado para convidar. Porque você faz uma lista, tem 400 convidados. Aí você fala assim, é muito. Aí você corta metade, sobra 200. Quem que você cortou? Que 200 que você cortou? Aqueles que você menos contato tinha. Aqueles menos íntimos. Aí sobrou 200, mas ainda é muito. Aí você vai, corta mais um pouquinho e sobra 150. Não é assim? Quais os que sobraram? Aqueles que são muito próximos, aquele que não tem como você falar assim, não vou convidar. E aí o que você quer dizer para aquelas pessoas? Você quer informar para elas, eu vou me casar com essa pessoa porque eu... Por que você vai casar com a pessoa? Porque você ama, porque eu amo essa pessoa. É isso que você quer dizer para todo mundo. E você quer só a bênção, mais nada. Aí o que acontece? O pessoal vai lá na igreja, né? Já avisou para todo mundo, ó, tô casando. Tá intrínseco isso, ó. Tô casando porque eu amo essa pessoa e eu quero a bênção. Então era chegar lá e o padre abençoar e pronto. Vocês estão abençoados, gente. Vai embora, vai ser feliz. Demorou. Mas é isso que ele faz? Não. A hora que os noivos pisam lá, ele fala, vou sacanear. Aí ele cata o microfone, enfia o microfone na cara do pessoal. E fala pro noivo e pra noiva assim, ó, fala comigo, repete comigo. Aí você já dá aquela, você percebe na cara do noivo, da noiva assim, já dá aquela gelada. Aí ele começa a falar assim, ó, e aí eles vão repetindo, fulano de tal, te recebo, fulano ou fulana, e te prometo, olha aí o perigo. O que a gente promete? O que o padre pede pra gente prometer? O quê? Ser fiel quando? Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Amando-te, respeitando-te. Até quando? Por todos os dias da minha vida. E eu pergunto uma coisa para vocês. Se o casal fizer aquilo, tem como dar errado o casamento? Se o casamento dá errado, por que é? Porque o casal não faz aquilo. Porque a gente pega, olha que frase, eu te prometo ser fiel. Ou seja, o que é ser fiel? É estar do teu lado. Nós estamos juntos, nós somos parceiros, nós vamos ficar juntos. Se a gente estiver feliz, nós vamos estar juntos. Se aparecer alguma tristeza, nós vamos estar juntos. Porque não cumpre. É exatamente isso que eu estou falando. Porque não cumpre que dá errado. Ó, vou estar do teu lado. Vou te amar. Eu vou te respeitar minha vida inteira. É isso que você está falando. Faz isso para você ver se dá errado. Dá errado porque não faz. Não entendi. Do dia, da noite esquece. Então, por isso, tá vendo? Aí, o que acontece? As pessoas saem, o casamento dá errado. Aliás, ó, e outra coisa. O casamento na igreja é uma bênção, porque coloca a gente, quando a gente vai lá, a gente fica pensando nas coisas, sabe? Nas coisas que fala, assim, que você fica prestando atenção. E tem uma frase que passa muito despercebida, e eu já ouvi muito comentário a respeito da frase, que é uma frase que o padre fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí você escuta atrás de você, não separa o quê? Eu casei 3 vezes. Ó, na minha opinião, é a frase mais verdadeira daquele casamento. Essa frase é uma frase que vai de encontro à lei divina. Essa frase é da lei divina. É lei divina pura isso. E a gente não dá um pingo de valor quando a gente escuta. O padre fala assim, ó, o que Deus uniu, o homem não separa. E não separa. Mas Edinho, a pessoa falou atrás de mim, que já casou 3 vezes. E quem disse que você vai se separar do outro? Quem disse que você consegue se separar daquele que esteve do teu lado? Não separa. Edinho, você está ficando louco? Não. Vou dar um exemplo meu, né? Aliás, se tiver gente
Se tiver gente aqui que já está separado, deve estar perguntando assim, Edinho, não me fala uma coisa dessa. Não me fala uma coisa dessa, Edinho. Edinho, você não tem uma receita. Você não tem uma receita para eu me livrar. Não, não tem livramento. Vou dar um exemplo, meu. Antes de eu me casar, eu namorei uma outra moça 5 anos. 5 anos eu namorei aquela moça. 5. E ela falou assim, coitada. Eu também acho. E aí, nós resolvemos um belo dia que a gente não ia ficar juntos, mas que a gente não ia seguir no nosso relacionamento. Tá? Significa que a partir daí, eu me livrei dela? De maneira alguma. Durante esses 5 anos, todas as alegrias, todas as tristezas, toda a energia, todo o amor, tudo que nós construímos é meu e é dela. Está em mim e está nela. E é impossível tirar isso de mim e tirar dela. Não tira. Não tira. Não tem jeito. A minha esposa, antes de se casar comigo, namorou um outro rapaz durante 7 anos. 7, 2 a mais que eu ainda. Não ficou com ele. Chegou num belo dia, olha, não vou ficar junto mais, porque acho que não tá dando certo e tal. Eu não sei se ela arrepende, tem hora que eu acho que ela arrepende, devia ter ficado com ele. Mas assim, aí ela namorou com ele 7 anos, né? E não vão ficar juntos. Aí ela resolveu que ela ia casar comigo. Adianta eu chegar pra ela e falar, ó, só tem uma coisa, hein? Agora você vai casar comigo, você esquece o outro. Tem como? Não tem. Todas as alegrias, todas as tristezas, toda a energia que eles criaram enquanto eles estavam juntos, é dela e é dele. Eu querendo ou não. Não tem como tirar isso de dentro dela. Ela não tem como esquecer. Não tem. Faz parte dela. Está nela. Daí a responsabilidade que nós temos de procurar viver o máximo de bem que a gente consegue com qualquer pessoa. Porque vai ficar na gente. A gente querendo ou não. Mas é doído, hein? Muito doído. Muito doído. E mais doído ainda, porque quando a gente fala desse assunto, tem muito espírita, que quando ele veio para o centro, ele descobriu que a gente tem, né, os resgates, né? Aí quando... Porque assim, ó, todo casamento pro espírita vira resgate. Todo espírita acha que o casamento dele é resgate. Fala, o negócio tá feio aqui, mas é resgate. Aí ele põe na cabeça o seguinte, bom, agora eu sou espírita, eu tenho conhecimento. Tem que aguentar. Isso, eu vou aguentar esse traste nessa encarnação, porque é meu karma. Eu vou aguentar nessa para não precisar voltar junto na outra. Trago uma informação de primeira mão, talvez, para tranquilizar todo mundo. Aquele que nesta vida aguentar o seu parceiro não voltará junto na próxima. Mas sim, em mais umas 10. Não, pode diminuir. Pode diminuir. É que teve alguém lá atrás, quando eu falei mais umas 10, a pessoa assim, ó, quase murchou na cadeira. Não, às vezes diminui. Por que eu falo isso? Jesus, por acaso, quando esteve aqui, ele mandou a gente aguentar alguém? Ele pediu pra gente fazer o quê? É doído? É doído, mas ama. Nós temos que amar. Nós não estamos aqui para aguentar ninguém. Porque quando a gente aguenta, a gente se arrebenta. E nós não estamos aqui para nos arrebentar. Nós estamos aqui para buscar entendimento e buscar amar. Mas nós vamos falar um pouquinho de como a gente pode agir, como a gente deve agir no nosso casamento. Só uma outra coisa que eu quero, para a gente definir isso, que a gente virou espírita, tá, então agora eu tenho que aguentar, tá doído? Não, não vai aguentar. Você vai amar e nós vamos falar como é que você vai fazer para amar. E é possível. Vocês vão ver que é possível. Aí, só uma outra coisa, que o pessoal me pergunta às vezes. Edinho, e como é que é casamento espírita? Gente, casamento espírita não existe. Não tem casamento espírita. O que existe é casamento... É porque todo mundo já falou, nossa, é verdade? Edinho, eu fui em um outro dia, semana passada. Fui em um. Outro dia lá, ó, vi, fulano casou. É casamento de espírita. Por que eu digo que casamento espírita não existe? Porque se existisse, a espiritualidade iria trazer pra gente um roteiro de como a gente tem que fazer, que é que tem que ser seguido, e a gente faria aqui dentro do centro. Eu até hoje nunca ouvi falar um centro espírita abrir num sábado à noite para receber 2 noivos para fazer o casamento deles. Nunca. Nunca. Eu nunca ouvi isso. Por quê?
Porque não tem casamento espírita. Ah, Edinho, mas o pessoal aluga uma chácara, o pessoal aluga, sei lá, um salão, faz em casa mesmo, faz uma festa, às vezes até chama alguém para falar, chama orador, chama dirigente de centro para falar algumas palavras. Vocês acham que isso está errado ou está certo? Quando a gente se vê, para qualquer questão, a gente se vê numa questão assim que a gente não sabe definir direito, a gente procura o maior exemplo que já pisou aqui na Terra. Chama-se... Vocês pensaram em mim, né? Eu tenho certeza. Não, mas foi Jesus mesmo. A gente pensa no maior exemplo que teve aqui na Terra, que foi Jesus, o espírito mais evoluído que desceu aqui, que reencarnou aqui. Quando ele estava aqui andando com os discípulos viraram para ele e falaram assim, mestre, recebemos a informação via WhatsApp. Ah, não tinha WhatsApp. Recebemos a informação de que está tendo um casamento ali, inclusive nós fomos convidados para ir lá no casamento. Jesus virou para eles e falou assim, de maneira alguma. Casamento não é coisa de Deus. O casamento é coisa do capeta. Foi isso que Jesus falou? De maneira alguma. Jesus virou para os discípulos e falou, hashtag demorou. Onde que é? E foi lá. E foi lá. Na festa, na confraternização, no casamento. Chegando lá, o que eles falaram para ele? O que eles falaram para Jesus, na hora que Jesus chegou? Hã? O que falaram para ele? Ela falou assim, falaram assim, ele chegou lá e falaram assim, acabou o vinho. Não foi isso que eles falaram. Aliás, foi isso, mas não dessa forma. A hora que Jesus apontou na porta, eles viraram para Jesus e falaram assim, ixi, mestre, tá atrasado, hein, cara? Acabou tudo. Mais ou menos assim. Aí Jesus, o que fez? Segundo a história, transformou a água em vinho. Jesus fez alguma condenação para aquilo que estava acontecendo? Pelo contrário, Jesus entrou com eles na confraternização e na comemoração, de modo que nós, humanos espíritas, podemos fazer festa, podemos fazer o nosso casamento lá numa chácara, qualquer lugar. O único lugar que não pode é aqui dentro do centro espírita. Aqui dentro não pode porque não tem essa determinação, essa prerrogativa de se fazer isso. Porque o Richard Simonetti, no livro Não Pise na Bola, ele fala assim que quem tem, porque teoricamente, se viesse aqui, iria vir para quê? Para receber bênçãos. Porque é isso, essa é a função do casamento religioso. E aí o Richard Simonetti fala que quem tem que abençoar o casamento são os próprios noivos. Os noivos têm que abençoar. Não é o padre, não é ninguém. Não é ninguém. Ah, Edinho, mas outro dia eu fui inclusive num casamento de espírita, né? As pessoas são espíritas, eu fui lá e chamaram um cara lá para falar, para abençoar. Não, aquele cara não foi lá para abençoar. Ele foi lá para conduzir algumas palavras, porque... Inclusive, nesse mesmo livro, o Richard Simonetti fala que o ideal seria que os próprios noivos falassem alguma coisa. Mas aí o que acontece? A noiva está extremamente preocupada, segurando para não chorar, porque senão borra a maquiagem. Preocupada se o vestido não sujou, porque estava chovendo. Olha só, como é que ela vai falar alguma coisa para alguém? Não dá. E o noivo mais preocupado ainda, porque ele fala assim, gente, com esse calor, se a cerveja estiver quente, todo mundo vai meter a boca. Como é que vai falar alguma coisa? Então chama-se alguém alheio a tudo isso, que não está preocupado se a cerveja está quente, que não está preocupado se a noiva vai chorar. Aliás, tem alguns que parece que faz de propósito, fala um monte de coisa para ela chorar mesmo, para borrar a maquiagem, né? Mas quem tem que abençoar o casamento são os próprios noivos. E aí eu descobri isso daí. E aí depois que eu descobri isso, falei, agora ficou fácil. Agora é tocar casamento feliz daqui para frente. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu casei mesmo? Por que eu casei? Por que eu casei? Por que eu casei? Por que eu casei? Ô, gente, eu não conseguia descobrir por que eu tinha casado. Vocês sabem por que vocês casaram? Quem é casado aí que sabe me falar por que casou? Você é casada? Por que você casou? Vamos ver. Gente, ó, o que eu tô perguntando para ela, eu pensei muito, eu refleti muito. Ela tá recebendo de bate-pronto essa pergunta. Complicado, porque é igual eu, quando eu me vi nessa encruzilhada, eu falei, por que eu casei? Por que você casou? Eu amo meu marido, que eu amo minha família. Essa é a frase, porque eu amo o fulano. Então eu casei porque eu amo minha esposa? Só tem um detalhe. Para me casar, eu teria que amá-la antes do casamento. Então a história começa antes do casamento. Na verdade, eu morava antes com ele, depois eu casei. Né? Não, mas antes de você morar. A coisa começa antes de você morar. Antes de você amaziar com ele. Ah, não, tem união estável, tá vendo? Ou seja, começou antes. Por que você foi morar com ele? Por que foi morar com ele? A questão é antes. Começa lá atrás.
Ô Sérgio, tá na hora de parar, Sérgio? Não, agora só vou parar. Não, é que o Sérgio falou assim, ó, é que o Sérgio falou assim, a hora que tiver na hora de parar, eu te dou um sinal. Aí ele fez uns negócios assim lá atrás. Como eu tava na dúvida. Tem alguém aqui que tá vindo pela primeira vez? Tem alguém que tá vindo aqui nesse centro pela primeira vez? Além dos meus amigos ali, Então, tampa o ouvido pra você não escutar o que eu vou falar agora. Como ele fez aquele streamlink todo, eu não sabia se ele tava recebendo espírito. Você não escuta isso não, tá? Não fica com medo disso não, que é brincadeira minha, tá? Ou se ele tava dando sinal que era pra parar, entendeu? Mas aí onde eu tava mesmo? Por quê, né? Você casou. Por que eu... eu não. Vamos falar dos 6 aqui. Vocês não veem não, né? Ou seja, vem antes o negócio, não é? É antes da gente morar junto, é antes da gente se casar. Vou fazer um comentário. Uhum. Casamento se baseia em 2 palavrinhas. Sabe quais? Fala uma que eu quero, vai. Na beleza. E a outra? Na paciência. Da beleza nós vamos falar, da paciência nós vamos falar depois. Sabe por quê? Se der certo, beleza. Se não der, paciência. É verdade. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Mas a beleza dele nós vamos usar já. Assim, ó. E aí, eu tinha que me questionar, eu tinha que descobrir por que eu tinha casado, porque senão eu ia ficar frustrado. E esse negócio é o que a gente fala. Quando alguém pergunta, fala assim, não, porque eu amo. Mas para você amar, tem que ter acontecido alguma coisa antes. E o que é que tem que acontecer antes para você amar? E isso daí é antes de você começar a ter relacionamento que acontece. Antes do relacionamento. Acontece antes. Então você ainda não ama. Isso, você tem que se interessar pelo outro. Você se interessa pelo outro. Interessa pelo quê? Não, no começo é só interesse. No começo você tem que se interessar pelo outro. A palavra que a gente usa é uma palavra que é chamada assim, ó. Você tem que ter admiração pelo outro. Você tem que admirar. Quando você admira alguma coisa, você se interessa por aquela coisa. Se você não tiver admiração, você não se interessa por nada. Tanto faz como fez. Então o negócio começa com admiração. Agora, o que é que a gente admira numa pessoa? O físico ou o caráter? O físico ou o caráter? Quer dizer, nós admiramos muitas coisas nas pessoas. A primeira coisa que a gente admira nas pessoas, ou nas coisas, é a beleza. Ele falou, eu achei que ele ia falar disso. A beleza. Porque tudo que é belo, assim ó, ressalta aos olhos, né? Brilha, né? Tudo que é belo, brilha. Brilha. Aliás, a minha esposa sempre vive me perguntando isso. Fala assim, ô amor, você anda fazendo arte pra rua? Aí eu falo assim, o que é fazer arte pra você? Ela fala assim, você anda olhando pras outras mulheres na rua? Eu falo, eu ando. Aí ela fala assim, mas pras bonitas? Eu falo, não, essas eu olho mais. E é verdade. E não é mentira minha, né? E a gente olha para mais coisas bonitas também. Então tudo que é belo chama atenção. E quando chama atenção, você passa a admirar. Vou falar 2 coisas agora que para mim serve. Para mim, não é para todo mundo. Para mim serve. Aqueles carros, tem aquele escapamentão aberto. Lá em Rio Preto, um que é muito conhecido é o Camaro. O Camaro, eles colocam aquele escapamento aberto, né? E dá aquelas aceleradonas, né? Se eu tiver que atravessar a rua e tiver um carro daqui no semáforo, eu não atravesso. Eu fico do lado esperando ele sair. A hora que ele acelera e sai acelerando, chega a arrepiar. Tem um cara em Rio Preto que tem um Porsche, que é a coisa mais linda do mundo. Já vi aquele Porsche umas 2, 3 vezes. Gente, vocês acreditam que de vez em quando eu ando procurando ele? Vai ver, você vê? Tem um escapamentão aqui, na hora que o cara acelera assim, ó. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Significa que eu quero um carro daquele? Não, eu admiro, mas não quero pra mim um carro daquele. Eu só admiro, é bonito. Aquele ronco daquele motor. Gente, eu não tenho dinheiro nem pra pôr gasolina num carro daquele. Pra que eu vou querer? Segunda coisa que pra mim, sabe esses caras que não deixam a gente dormir à noite de moto? Que tem aquelas motos, faz aquele barulhão? Gente, eu arrepio de ver. Se eu estiver na rodovia e perceber que o cara tá vindo lá atrás, eu diminuo a velocidade e abaixo o vidro, só para escutar ele passar do meu lado, chega a arrepiar. Se eu estiver dentro da cidade, eu paro e fico olhando ele passar na avenida assim, ó, até que eu estiver escutando o ronco da moto. Vou contar um negócio pra vocês. Eu não ando de moto. Morro de medo. Não quero uma moto pra mim. Mas eu acho bonito. Eu admiro. O cara que tem coragem de montar em cima do trem daquele e fazer aquilo lá, eu admiro ele. Da mesma forma que eu admiro uma mulher bonita.
E da mesma forma que as mulheres também admiram as mulheres bonitas. E da mesma forma que eu admiro um homem bonito. E da mesma forma que os homens também admiram homens bonitos. É verdade isso? É verdade. Eles admitem isso? Não. Funciona assim. 3 mulheres dentro de uma sala. Entra uma mulher bonita. Quantas vão olhar para aquela mulher? As 3. Ela fica ali um tempo, ela sai. Qual que é o comentário? Metida, né? Arrogante, você viu? Credo! Entrou aqui e nem falou oi pra ninguém. Eu teria vergonha de andar com o cabelo daquele jeito. Gente, a forquilha tá em 3 já do cabelo dela. Sabe que ela não percebe? Quem que ela tá querendo enganar com aquela bolsa da Louis Vuitton? Gente, é réplica! Eu vi o fecho! Meu Deus! Entra um homem bonito na mesma sala que tem 3 mulheres. Entrou um homem bonito. Quantas vão olhar? E se forem casadas? As 3, do mesmo jeito. Entrou um homem bonito. Quando ele sai, quais são os comentários? Gente, que Deus grego. Se fosse romano, ó, tá vendo? Né? Que Deus grego. Mas lindo, lindo, não sei o que e tal. Vamos fazer o inverso, vamos inverter agora. 3 homens dentro de uma sala. Entra a mesma moça. Quantos vão olhar para ela? Os 4. Os 3 vão olhar. Aí ela sai. Quais são os comentários? Gente, que linda, pelo amor de Deus. Era com essa que eu devia ter casado. Pelo amor de Deus, aquele comentário, aquela coisa, os 3, o mesmo comentário, ela sai. Daí a pouco entra, sabe aquele rapaz? O mesmo rapaz bonito entra na sala. Quantos vão olhar para ele? Os 3. A hora que ele sair, qual é o comentário? É viado. Os 3 acharam o cara bonito, mas jamais vão falar. A hora que o cara sair, fala assim, homossexual. É viado. Porque todo mundo olha para o que é bonito. Então a beleza física salta aos olhos. E hoje em dia, as pessoas estão cuidando muito bem da beleza, de modo que chama atenção. Só que não é só beleza não, tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, quem daqui gosta de pessoa trabalhadora? Pessoa educada, pessoa calma. E uma coisa que eu descobri das mulheres, que as mulheres adoram homens de bom humor. Né? Depois que eu descobri isso, eu ando assim pra rua. É lógico. Descobri isso daí, né? Ou seja, as mulheres adoram homens de bom humor. As pessoas gostam de outras pessoas quando elas estão limpinhas, quando elas estão asseadas, né? Ou seja, olha o tanto de coisa. A gente gosta de gente que é inteligente, não gosta? A gente gosta de gente que é estudiosa. A gente gosta de pessoas que nos ajudam, que tem paciência com a gente. Não é assim? Basta a gente encontrar alguém com essas características e que nos completem, que a gente vai passar a admirar. E aí você passa a admirar e você chega ao ponto de se apaixonar pela pessoa. E aí você se apaixona pela pessoa e você fala que ama a pessoa. E aí você quer o quê? Quer pra você. Você quer pra você, porque senão chega alguém e vai querer levar. Né? E aí você quer pra você. Claro que em muitos casos, inclusive, existe já a própria, né, energia de atração de vidas passadas. Aí você vê aquela pessoa, você sente aquele negócio, você quer ficar com ela. E você ficou com ela por causa do quê? Por causa da admiração que você sente por ela. É por isso que você fala que é amor. Mas você admira tanta coisa naquela pessoa, aquela pessoa te faz tão bem, que você quer estar do lado dela. Né? Apesar dela ter alguns defeitos. E aí com os defeitos a gente fala o quê? Quando casar, melhora. Não é assim? Não é assim? Às vezes a moça se apaixona por um cara que é tão mulherengo, e ela fala assim, mas quando casar isso passa. Ou se apaixona por um outro, ama outro, que bebe um pouco. Ela fala assim, quando casar, melhora. Né? Hã? Será que piora? Diz que a moça casou. E o marido, ó, bebia. 20 anos depois, esse cara não parava de beber, tava só aumentando. Ela falou assim, eu vou dar um susto nele, que ele nunca mais vai beber na vida.
Pegou um dia, preparou, deixou ele sair à noite, ele saiu, ela falou, a hora que ele chegar hoje vai ser o dia. Ficou quietinha dentro de casa, catou uma mesa, puxou no meio da sala, uma mesa. E ficou esperando, na hora que ele vinha, ela apagou todas as luzes. Só tinha a luz da rua, do poste. Ele chegou e abriu a porta. Na hora que ele abriu a porta, ela tinha subido em cima da mesa, pegou um lençol branco, jogou na cabeça e começou embaixo do lençol assim, ó. E ele, quando ele entrou, ele viu só a luz da rua, já bebinho viu assim, que negócio, né, movimentando assim no ar. Ele apavorado falou assim, quem tá aí? Quem tá aí? E ela debaixo do lençol, não teve dúvida, virou e falou assim, é o capeta, é o capeta. Aí ele virou pra aquele negócio que ele tava vendo e falou, ah, parceiro, tá tudo certo. Eu sou casado com a sua irmã faz 20 anos. Olha. A gente pensa que vai melhorar depois que casa, né? Pensa que vai melhorar, né? Aí o que acontece? A gente casa. Aí eu descobri que eu casei porque eu admirei muito a minha esposa. Vários aspectos, olhava pra ela e eu admirava. Vários. Ela, quando ela olhou pra mim, eu tenho certeza que foi um só. Beleza física. Mas, né? Ou seja, se ela quis ficar comigo é porque ela também me admirou. Ela olhou alguma coisa em mim e ela quis ficar comigo. E nós decidimos que nós iríamos nos casar. Para que o meu casamento funcione bem, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que continuar admirando ela? Vamos trocar, vamos fazer o seguinte, vamos trocar, vamos pegar um casal aqui. Quem que nós vamos pegar aqui? Você é casado? Não é. Não é casado? Vocês são casados? Ah, são casados, achei um! Vixe, achei um que teve coragem de falar. Você quer que ela te ame? Sim. Você quer que ele te ame? Todos nós queremos. Todos os casais querem isso. Eu também quero que a minha esposa me ame e a minha esposa também quer que eu a ame. Só tem um detalhe. A gente inverte os papéis. Porque a gente quer que a outra pessoa nos ame. Porém, a responsabilidade do amor dele para com você não é dele, é sua. A responsabilidade do amor dela para com você não é dela. Essa responsabilidade cabe a você. A responsabilidade do amor que eu quero e que eu desejo da minha esposa não é dela. Essa responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que fazer com que ela me ame todos os dias. Sou eu que tenho que fazer com que ela não queira me abandonar. Quando é que ela vai querer me abandonar? O dia que ela não me admirar mais. O dia que ela não me admirar mais, ela não vai querer ficar comigo. E pasmem, tem casais que continuam vivendo 20, 30, 40, 50 anos, que não largam muitas vezes por causa de algum interesse, mas que não tem admiração nenhuma mais um pelo outro. A admiração acabou com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos de casado, 10 anos, 15 anos. Acabou a admiração. Acabou a admiração, acabou o casamento. Você continua vivendo junto e tem que fazer um esforço tremendo, porque dói. Você tem que fazer um esforço tremendo para continuar junto. Sendo que o nosso papel não é esse. O nosso papel é fazer com que a pessoa te admire. Esse é o negócio. Se você se esforçar para continuar fazendo a pessoa te admirar, olha, gente, vou repetir essa frase novamente. Todos os dias. Porque quando a gente casa, a gente tem a ideia de que a pessoa já é minha. É meu. É meu marido, é meu... Gente, nós não somos donos de ninguém. Nós somos responsáveis só por nós. Todos nós temos liberdade, livre-arbítrio. Nós não somos donos de ninguém. Todo mundo é livre. Eu não sou dono da minha esposa. Ela é livre. Para admirar, para gostar e para fazer o que ela bem entender. Agora, eu casei com ela, não casei? Eu posso fazer ela me admirar? Todo dia? Cada vez mais? Posso, claro que eu posso. O que eu tenho que fazer? No mínimo, manter tudo aquilo que ela me admirava quando ela quis ficar comigo. Porque mais ou menos a gente sabe. Porque as pessoas falam isso pra gente. Então, esse é o nosso esforço. O casamento funciona assim. E mais um, nós estamos falando de casamento, mas essa é uma receita que serve para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer situação. Se a pessoa te admirar, você tem a pessoa do teu lado porque ela quer ficar do teu lado.
Agora, se você for chato, ranzinza, ninguém quer ficar perto de você. Você só reclama, tá tudo ruim, cara feia. Quem quer ficar perto de alguém assim? A gente não quer ficar. Agora, a tua esposa vai querer ficar? O teu marido vai querer ficar se você for assim? Lógico que não. E aí a gente fala que o casamento não dá certo. E aí a gente fala que o casamento é uma instituição falida. Não. Muitas vezes a gente fale o nosso esforço, a gente fale a nossa responsabilidade, não o casamento. O casamento está lá para ser vivido como uma oportunidade. E mais um detalhe. Nós estamos no ano de 2017. E aqui dentro desta sala não tem ninguém que casou obrigado. Porque hoje nós não temos nada, mais nada. Nossa sociedade não estipula mais nenhum entrave com relação a nada para a gente se casar de maneira obrigada. Todo mundo que está aqui casou porque quis. Casou porque escolheu. Nós escolhemos a pessoa. Foi você que escolheu. Aí tem gente que fala assim, ô dedinho podre, hein? Né? Mas somos nós que escolhemos. E se tiver dedinho podre aí, meu filho, é o teu mesmo, que você não está fazendo o que precisa. Se esforce todos os dias. Todos. Ah, Edinho, mas não vai ter algum dia lá assim, que às vezes você está de mau humor. Aliás, mulher tem muito disso, né? Mulher tem muito de mau humor por conta dos próprios hormônios, né? A mulher, durante o mês, muda o hormônio, aquela coisa toda, e às vezes ela muda de humor também. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque vai ter dia que ela não vai fazer nada pro marido admirar, não, mas a gente tem que entender, tem que aprender essas coisas. Vai ter dia que o marido vai chegar cansado, vai estar nervoso, vai estar... A gente tem que entender. Mas não pode ser todo dia. Isso tem que ser o mínimo possível. E o máximo esforço. O máximo esforço. É a gente acordar de manhã, sorrir, abraçar, beijar, ter tranquilidade, ter paciência. Os homens ouçam as suas esposas. Mulher precisa falar. Deixa ela falar. Os meus amigos falam assim, Edinho, que jeito? Nós temos... Deus faz as coisas certas, gente. A misericórdia divina não erra. O homem tem um negócio na cabeça dele chamado de caixa vazia. Deixa ela falar e põe na caixa vazia. Quem entra aqui, sai aqui. Deixa. É porque a mulher diz que é diferente, né? A mulher é uma caixa só, cheia de fio, que fica dando curto. Homem não, homem ele divide tudo em caixa. Por exemplo, se ele vai pescar e está na caixa da pescaria, ele só sabe mexer com o negócio de pescaria. Qualquer outra coisa do lado, né? É mais ou menos assim, ó. Pra gente entender a diferença. Você tá lá na tua casa, tá tendo uma festa, aquele fudum, as crianças correndo pra todo lado, aquele barulho, rádio ligado, televisão, que a tia quer assistir a novela, e aquela confusão. Toca o telefone. Toca o telefone. Vai o homem atender. Que jeito que ele vai atender o telefone? Menino, ó, baixa o som aí, ó, para de correr, faz barulho não, ó, baixa a televisão um pouquinho aí, isso aqui, alô, não tô te escutando direito, não, tô tendo um negócio aqui em casa aqui, pode falar, gente, pelo amor de Deus, fala mais baixo, não sei o quê. Esse é o homem. Por quê? Porque a caixa dele, ele tem que desligar tudo. Tocou o telefone, não foi o homem que foi atender, foi a mulher que foi atender. O que ela faz? Nada. Ela simplesmente vai lá e cata o telefone, não fala nada com ninguém, fala assim, alô, sorrindo. Tá, não, esse barulho que você tá escutando é a festinha que tá tendo aqui em casa, mas pode falar, tá tudo bem, não sei o quê. Tá, pera só um pouquinho. Não foi isso que eu falei, eu já volto e explico. Isso é... Tá ligado? O fio tá dando choque, alguém falou lá, ela escutou. O fio tá dando choque. A gente tem que perceber essas diferenças. E ter paciência. Ter tranquilidade. E isso, se a gente quiser que a outra pessoa que está do nosso lado nos ame. Agora, se você não quiser isso, aí não tem problema. Você não quer o amor? Não tem problema então. Agora, se você quiser o amor, você tem que se esforçar todos os dias. Dá para fazer isso? Claro que dá. Claro que dá, porque tem muitas pessoas que conseguem. Nós vemos muitos casamentos felizes, que são daqueles que se esforçam. Não é porque encontrou a pessoa certa. Não é porque teve sorte. Não, é porque tem esforço, tem comprometimento e tem responsabilidade. Esse casamento vai bem. Esse casamento vai ser feliz.
E esse casamento talvez perdure lá onde eu falei, lá no plano espiritual, igual o Tobias fez. Porque eu estou trabalhando e converso isso com a minha esposa, nós estamos trabalhando para que quando a gente desencarnar, a gente continuar juntos lá no plano espiritual. Tamanha admiração que a gente tem plantado um no outro. Vai funcionar? Não sei, nós estamos nesse esforço. Esse é o esforço hoje. É esse. E mais um detalhe, só para a gente encerrar. Nossa. Só para a gente encerrar. Que quando você escolhe alguém para viver, quando você casa, você nunca casa só com a pessoa. Vem um pacote completo junto. Nós sabemos disso, não sabemos? Quando você casou com ela, né? Ou quem lá de trás, lá, quando se casaram, o que acontece? Você não sabia que ela tinha um pacote? Pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio, primo, tal. Você também não sabia que tinha? Tinha. Pá, beleza. Quando a gente se une, o que a gente faz? Comete um erro grosseiro, que é atacar o pacote do outro. Receita a partir de hoje. Parem de atacar o pacote que não é seu. Porque do seu pacote todo mundo é bom, do pacote alheio ninguém presta. E aí, a gente simplesmente quer que o casamento seja feliz. Você quer que o seu casamento dê certo. Não vai funcionar. Porque se você estiver atacando o pacote do outro, como é que a pessoa vai te admirar? Se você fala mal da mãe dela, do pai dela, do irmão dela, né? Por mais diferenças que as pessoas tenham nos seus próprios pacotes, a misericórdia divina os colocou juntos exatamente por isso. Tem diferença, às vezes tem diferenças graves na família. Porém, nessa nova luta de reconciliação, ele não gosta que fala mal do outro. Apesar dele também não gostar, mas não pode falar mal, porque é do pacote dele. Então vamos aprender isso, parar de falar mal do pacote do outro. Então em casa eu estou nesse esforço. Normalmente em casa a gente não janta. Eu chego em casa às vezes 7, 7h30, né, da noite, 6h30 e tal, e a gente sempre faz um café, um pãozinho, um biscoitinho, não sei o que tal. E às vezes eu chego e tô ali, a hora que eu sento, e a minha esposa, que tá louca pra falar, chega, eu sento na mesa, ela já começa. Ah, porque eu preciso te contar um negócio, você não sabe o que a minha mãe fez. E aí eu pergunto pra vocês, ela pode falar mal da mãe dela? Pode. Eu posso? Não. Vocês viram como é que é? E aí ela pega e relata lá, reza um rosário lá da mãe dela, falando mal da mãe dela, não sei o quê. E eu, com todos esses anos que eu tenho de doutrina espírita, me esforçando no bem, me esforçando na caridade, formulo um pensamento assim, bem evoluído. Você ainda não percebeu que a sua mãe é uma bruxa, mas eu não posso falar isso pra ela, não. Olha só que pensamento evoluído que eu já estou tendo, todos esses anos de espírito. Mas eu sei que eu não posso falar isso para ela. Então eu deixo ela falar e reclamar da mãe dela o tempo todo. A hora que ela termina, ou que ela dá uma pausa, eu falo para ela assim, tenha paciência, ela é sua mãe. Ela levanta, gente, e sai pisando firme assim, ó, e vai para lá e fala assim, tá vendo? Você sempre dá razão para ela, sempre para ela. Mas lá dentro dela, a admiração que ela tem por mim está crescendo. E ela fala assim, ó, yes! Esse é o marido que eu escolhi para mim. Porque ele não fala mal da minha mãe. É? E aí você não fala mal do pai, você não fala mal do irmão, você não fala mal de ninguém. O pacote dela, quando ela vem, quando ela, sabe? Ela te cutuca muito e fala, ah, isso aí é teu irmão, você convive há muito mais tempo com ele do que eu, você que resolve isso daí, você que tem que resolver. Tem gente que fala assim, ó, eu não quero mais que teu pai, tua mãe, teu irmão, vem aqui em casa. Tá proibido. Gente... E você quer que a pessoa te ame? Como? Você proíbe alguém tão próximo dela? Às vezes o pai, a mãe, não pode vir na tua casa. Como é que você quer que a pessoa vai te amar? Pode parar com esse negócio de querer que ela te ame, porque ela não vai te amar assim. Mas eu não gosto do pai dela. Não tem problema. Quando foi que Jesus falou que a gente tinha que gostar das pessoas? Aonde está escrito aqui que fala que a gente tem que gostar nos livros espíritos? Fala que a gente tem que gostar? Não, fala que a gente tem que amar. Você não gosta do teu cunhado, não gosta, mas recebe ele na tua casa e ama. Que jeito? Ama, recebe com um sorriso. Lá dentro fala assim, ah, se eu pudesse, desgraçado, eu te matava. Não tem problema, não fala pra ele não. Mas recebe ele amando, recebe, faz comida pra ele, faz churrasco. Se ele gostar de beber, põe uma cerveja, a mais gelada você serve pra ele. E lá dentro de você, você não tá obrigado a gostar dele. Você tá obrigado só a fazer isso. Porque se você fizer isso, a própria pessoa que está do teu lado vai falar assim, você sabe uma coisa? Eu não sei como é que você aguenta meu irmão. A própria pessoa vai falar para você. Aí você vira para a pessoa, não fala o que você está pensando.
Só fala assim, nós temos que ter paciência nessa vida. Só isso. E ainda assim você não está gostando. Mas não proíbe ele de ir na tua casa. Você não está gostando dele não. E você não precisa gostar dele não. Dá um tempo para que isso aconteça. Porque lá na frente você vai começar a enxergar diferente. A idade vai chegando, né? A gente vai acontecendo. E o pior do casamento ainda, a gente acha que esse pacote é pequeno. A gente aumenta porque a gente resolve ter filho. Aumentou o pacote. Aumentou a gama de responsabilidade. Né? E aí você começa a querer o quê? Empurrar a educação do filho para quem? Para o outro. Não. Assuma, traga para você, participe. Os dias atuais pedem isso. Vai lá, ajuda. Fica do lado. Às vezes eu chego em casa e a minha esposa tá lá com os 2 meninos lá que botaram a cara de ponta cabeça. Eu chego e ela fala, ainda bem que você chegou, porque pai parece que é o salvador da pátria. Na hora que o pai entra dentro de casa, pronto. Porque perto de você o comportamento deles é diferente. E eu, com todos os anos que eu tenho de conhecimento espírita e de caridade, formulo um pensamento assim. É porque eu sou muito melhor que você, mas eu não posso falar. Né? A gente não pode falar. E essa gravação não vai sair para lado nenhum, não é só aqui, né? Tá. Senão a minha esposa vai ver isso. Ela vai ver antes de você chegar em casa. Alguém já tá gravando o zap e vai mandar para ela. Aí eu chego em casa e ela fala, porque eu não aguento mais esses meninos. Porque aí vem aquele rosário do que os meninos fizeram, e os meninos estão lá no quarto esperando eu chegar. Ela fala, agora você vai lá e toma uma providência. Que ela... Gente, que alvará que ela me deu? Ela passou pra mim assim, ó, a liberdade. Vai lá e dá um couro nessas crianças que eu não aguento mais. Agora eu, com todos os tempos de doutrina espírita, de caridade, já penso logo em pegar o chinelo. Enquanto não destruir o chinelo, não parar de bater neles, porque eu já estou evoluído. Isso é o que eu posso fazer isso? Se eu fizer isso, ela vai me admirar? Se eu der um puxão de orelha numa das crianças, vai doer mais em quem? Nela. Não é isso que ela quer. Aí eu vou lá pro quarto, ela só quer minha presença, ela quer minha responsabilidade. Aí eu chego lá no quarto e falo assim, o que aconteceu, meninos? Aí os meninos, aquela história da responsabilidade. Um joga pro um, que joga pro outro, aquela coisa toda, discute, fala, deixa eu explicar só uma coisa pra vocês. Aqui nessa casa quem manda é a mamãe. O que ela falar, vocês têm que fazer. Tá combinado? Aí os meninos fazem assim, ó. Pronto, tá resolvido. Aí eu saio, mas você não vai fazer nada? Tá vendo? Aqui nessa casa tudo eu, só eu. Aí sai falando brava. E lá dentro dela, ela tá me admirando, porque ela tava morrendo de medo de eu chegar lá e perder a paciência e bater nas crianças. Então dentro dela ela tá assim, ó, yes! Esse é o homem que eu escolhi para ser pai dos meus filhos, porque ele não bate nas crianças. Ou seja, muitas vezes é a contradição. E aí vocês vão falar assim, pra gente realmente encerrar agora e ir embora. Vocês vão falar assim, Edinho, e doutrina espírita? Eu fui lá me sedimentar no Livro dos Espíritos. Pergunta 695. Tudo que eu falei pra vocês me baseei na pergunta 695 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou para a espiritualidade o que eles achavam do nosso modelo de casamento aqui. Sabe o que eles responderam, a espiritualidade? Um progresso na marcha da humanidade, da evolução. Ou seja, o casamento, gente, é uma ferramenta de evolução, de crescimento. Pergunta 696, o Kardec questionou. E se nós resolvêssemos mudar isso aqui, abolir? Não tem mais casamento aqui. Sabe o que a espiritualidade respondeu? Seria o mesmo que voltar à vida animal. De modo que o casamento não vai acabar. Essas pessoas falam que o casamento é uma instituição falida. É mentira. Não é. E não vai acabar. Porque nós não vamos regredir. O casamento vai se fortalecer a cada dia. E eu tenho convicção disso. E aí quando eu vi isso daí eu fiquei preocupado. Falei assim, mas e aquelas pessoas que já não estão mais casadas, que casaram e deixaram o compromisso para depois? Ou arranjaram um novo compromisso para depois? Pergunta 697 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, ó, a indissolubilidade absoluta do casamento é algo da lei humana ou da lei divina? Voltou a frase embaixo na resposta dos espíritos. A indissolubilidade absoluta do casamento é da lei humana, muito contrária à lei divina. Mas a lei humana pode ser mudada. Então o que a espiritualidade quis dizer pra gente? O casamento é necessário. Você não está casado mais? Você largou? Está preocupado porque você largou um e agora está com outro? Ou largou uma e agora está com outra? Não tem problema.
faça certo daqui pra frente. Aliás, tem uma coisa que eu não entendo. Tem as mulheres que falam tão mal do casamento, né? Do relacionamento, aí larga, sabe o que acontece? 30 dias já tá com outro. Eu falo assim, se fosse tão ruim, ficava pra sempre sozinho, né? Porque o homem não é assim. Não, o homem não. O homem tá no relacionamento, se ele larga, é 2, 3 dias já tá com outra. Quando não, já tem antes de largar, olha lá, né? Tem antes de largar. Então, gente, olha só que beleza que a doutrina espírita traz pra gente. Casamento é necessário para nossa evolução. O casamento não vai deixar de existir porque nós não vamos regredir, nós não vamos voltar a ser animais. E se por acaso você separou, arrume outra. Isso é importante para você. Você tem que ter alguém do seu lado. E aí pode ter muita gente aí falando assim, nossa, Edinho, mas tem um monte de coisa que talvez eu tenha feito errado no meu casamento. Vamos voltar aonde? Se você está em dúvida, vamos voltar com quem? Com Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui, eles chegaram, o pessoal lá da época chegou para ele, porque eles queriam pegar Jesus de tudo quanto é jeito, né? Aí chegaram um dia e falaram, mestre, aqui ó, nós temos essa mulher aqui, e essa mulher é uma adúltera. E aqui nas nossas leis diz que, nesse caso, ela tem que ser morta em praça pública pedrada. Aí Jesus vira para eles e fala o quê? Está na lei? Eles falam, tá. Ele fala assim, eu não vou contra a lei. Então nós vamos colocar essa mulher ali e nós vamos executar a lei. Porém, com uma condição. Vai tacar a primeira pedra nela quem nunca tiver pecado. Quem nunca tiver errado. E Jesus se agacha. Começa a escrever na areia. Daí a pouco vem um, daí a pouco vem outro. Solta a pedra, solta para lá, solta para cá e vai embora. Quando Jesus percebe que não tem mais ninguém, Jesus se levanta, olha para a mulher e fala o seguinte. Mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Vá e... Se nós fizermos alguma coisa indevida no nosso casamento, Jesus não vai nos condenar por isso não. Porque Jesus não condena ninguém. O que Jesus espera, o que a espiritualidade superior está dizendo pra gente, é pra gente daqui pra frente fazer certo. Então vamos procurar fazer isso. Não tem erro. Se você se esforçar todos os dias para a pessoa que está do seu lado te admirar, trabalhando com alegria, parando de reclamar, abraçando, elogiando, continuando o seu asseio, continuando a cuidar do teu corpo físico, dando muito carinho, muita atenção para aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, que normalmente são seus filhos, parando de atacar o outro pacote lá, que você não tem nada a ver com isso, com certeza nós vamos consertar muita coisa no nosso casamento. E isso vai culminar num negócio chamado casamento feliz. Porque existe, é possível e só depende de cada um de nós. O casamento, como diz a espiritualidade, é uma bênção. E eu desejo um casamento muito feliz para todos nós. Muito obrigado a todos vocês.